Queria aproveitar o último detalhe de ESPN, porque você citou um personagem que talvez seja o personagem mais falado nessa tribuna aqui, Eurico Miranda, e você tem um episódio específico com ele. Então, primeiro eu quero ouvir de um vascaíno, a gente vai chegar lá, do Rafa Ribeiro. Pra você, quem foi Eurico Miranda na história do Vasco? E aí depois a gente entra na história do barramento da ESPN em São Januário, porque tem a ver com esse cidadão aqui, pra quem não sabe. Olha, sinceramente, eu acho que o Eurico Miranda, ele é um personagem muito importante na história do futebol brasileiro, né? E ele tem uma relevância histórica. A Copa do Brasil foi criada pelo Eurico Miranda, por exemplo. Não sei se você sabia disso. Sim. Ele participou durante muito tempo da CBF, né? O Clube dos 13, por exemplo, que hoje em dia se desenrolou e formou, é o embrião dessa liga de clubes que está aí pintando, foi uma ideia do Eurico Miranda. Então ele tinha um tino comercial importante, ele tinha uma liderança natural, e não era só dentro do Vasco, e ele era um tremendo de um negociador, né? Agora, eu acho que a forma dele lidar com esses atores era muito ruim, porque ele era um personagem que se vangloriava de ser truculento, de ser arrogante, de lidar com as coisas de uma maneira mal educada muitas vezes, né? Isso era ruim, isso era mal visto. E isso fez com que, infelizmente, o Vasco se confundisse com essa figura, né? E o Vasco teve problemas sérios com isso. O Vasco não tinha patrocínio durante uma época. O Vasco teve dificuldade em fornecedor esportivo porque o Eurico quebrava os contratos. Porque ele achava que não dá mais, quero quebrar o contrato. Ele foi um tremendo de um diretor esportivo. Pô, o cara, numa jogada de rara inteligência, ele trouxe o Bebeto pro Vasco. Ele foi responsável pela volta do Roberto Dinamite quando estava jogando no Barcelona, que iria se encaminhar para o Barcelona. Flamengo. Perdão, para o Flamengo. Você já imaginou a hecatombe nuclear que seria o nosso maior ídolo ter vestido a camisa do Flamengo? Pô, bicho. Então, assim, eu acho que ele era uma figura controversa, mas ele foi muito importante para o futebol, foi muito importante para o Vasco, é inegável, né? O Vasco teve seus momentos de glória que você não viveu, infelizmente, ainda, mas passaram pelo comando dele. Principalmente como diretor de futebol, com a presidência do fantástico Antônio Soares Calçada e com a direção de futebol do Eurico, né? Que depois se virou vice-presidente de futebol, enfim, depois se torna presidente, né? Mas o Vasco ficou muito tempo regredido numa forma de se trabalhar o futebol que era amadora e parou no tempo. E parou no tempo por muito tempo, né? Então ele foi uma figura controversa, que teve a sua relevância, mas que fez muito mal ao Vasco. Não tenho a menor dúvida disso. E vivi, não só na pele, mas eu vivi os anos do Vasco em que isso aconteceu. Dava para ver que o clube precisava se renovar, que o clube precisava se liberar das amarras que estavam ali intrínsecas à forma dele lidar e criar a política do Vasco.